O regime militar brasileiro implementou o Plano de Integração Nacional de Estado desde o governo Castelo Branco, para expandir as fronteiras internas do Brasil, criando cidades, ampliando os negócios, as rodovias e o escoamento de matérias-primas. Essa expansão significou o assassinato individual e coletivo, perseguição, criminalização, prisão e tortura de lideranças indígenas que lutavam por seus territórios ou que tivessem comportamento considerado inadequado frente à política de desenvolvimento do governo. Durante esses quase 5 séculos desde os primeiros contatos, as relações entre Estado, colonizadores e povos nativos resultaram em inúmeros conflitos que, não raro, produziram genocídios, articulando expropriação de terras, confinamento e matanças sistemáticas. Sob a força da espada ou contaminadas por doenças, diversas sociedades, culturas, línguas e religiões que aqui existiam há centenas de milhares de anos foram completamente dizimadas. A violência utilizada para colonizar o território brasileiro foi a base para garantir os ciclos econômicos de extração de recursos naturais, monoculturas e expansão da fronteira agrícola. Os indígenas tiveram suas terras roubadas pelos colonos e foram utilizados como mão de obra escrava durante o período colonial, sobretudo nas regiões mais pobres, como a de São Paulo. O exército brasileiro, na figura do Marechal Cândido Rondon, foi um dos protagonistas históricos da política indígena no país. Rondon era o diretor do Serviço de Proteção ao Índio, cuja função, em princípio, era garantir a sobrevivência das populações indígenas remanescentes, incluindo a prestação de serviços básicos de saúde. Mas havia também outros objetivos: integrar o índio ao Estado-nação, evitar que eles se percebessem como não brasileiros e pacificar as tribos hostis ao contato com os brancos. Era uma mistura de política assistencialista com uma política de aculturação progressiva. Protegia-se eventualmente o indivíduo, mas matava-se pouco a pouco a sua cultura. Em resposta às pressões, as lideranças de diferentes povos passaram a se organizar. Em abril de 1974, realizou-se em Diamantina, Mato Grosso, a primeira de dezenas de assembleias que resultaram, em 1980, na formação da União das Nações Indígenas. Foi a primeira organização indígena de caráter nacional e teve papel fundamental no processo constituinte de 1988, quando os direitos à terra e à reprodução fiscal e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, foram garantidos. O artigo 231 da Constituição Brasileira ordena a demarcação dos territórios indígenas e institui educação e saúde diferenciadas, voltadas para a cultura e para as necessidades reais da população indígena. Isso resultou, por exemplo, na criação de materiais didáticos específicos, merendas e calendários escolares diferenciados. Nos anos de 1970, o cacique Chavante Mário Juruna se destacou como liderança indígena na luta por demarcação de terra. Em 1982, foi eleito deputado federal pelo Partido Democrático Trabalhista. No Congresso, pediu a volta dos militares aos quartéis e a entrega da direção da FUNAI aos índios. Ajudou a criar a Comissão Permanente de Assuntos Indígenas no Congresso. A luta pelos direitos indígenas, conquistada na Constituição de 1988, e a redemocratização do país abriram caminho para um novo relacionamento entre o Estado e os povos indígenas, o que tem possibilitado o crescimento dessa população no Brasil nos últimos anos. Em 1992, o censo incluiu pela primeira vez a categoria indígena como raça e revelou um percentual de 0,2% no total da população brasileira, com 294 mil pessoas declaradas. Já o censo demográfico de 2000 mostrou que os indígenas representavam 0,4% da população, contabilizando 734 mil pessoas auto-identificadas dessa forma. O crescimento acelerado não se deu apenas pela questão demográfica, mas pela auto-intitulação de pessoas que, em geral, se sentiam mais à vontade de se identificar como indígenas ao invés de pardas.